tá dá medo, Mamãe, tá dá medo, mamãe, tá dá medo, mamãe, tá dá medo. Este tempo dá medo, mamãe, tá dá medo, mamãe, tá dá medo, mamãe, tá dá medo. Este tempo dá medo, mamãe, tá dá medo, mamãe, tá dá medo, oh, tá dá medo. As coisas estão acontecendo. Senhor, povo de Deus, que Deus ricamente abençoe a todos vocês. Você que me ouve a partir da França, a partir do Congo Democrático, né? A partir da Alemanha, a partir da Angola, que Deus ricamente abençoe a sua vida. Estamos aqui mais um outro dia, né? Para partilhar a palavra de Deus com os irmãos, né? Na verdade já tivemos aqui dia de ontem. Estamos aqui novamente dia seguinte, hoje, para partilhar a palavra de Deus com os irmãos. Hoje trouxe uma mensagem totalmente diferente, né? Uma mensagem que eu tenho a certeza que Deus vai abençoar ricamente o seu povo com essa mensagem. E você que me ouve neste momento, te convido a abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de Primeiras Cartas, né? Primeiro livro de Reis, né? Você que tem a tua Bíblia, por favor, me acompanha. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 18. Vamos ler o versículo de número 30 até o versículo de número 31. Aleluia. Eu vou fazer a leitura, por favor, me acompanha. O livro de Primeiras de Reis, capítulo de número 18, versículo 30 a 31. Então ele lhes disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número da tribo dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Aleluia. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Deus abençoe você. Então, meu irmão, nesta manhã vamos partir uma palavra muito abençoada. Esta palavra que nós vamos partir nesta manhã, ela tem como tema: é tempo de unirmos as pedras. Aleluia. É tempo, vou repetir o tema, é tempo de unirmos as pedras. Lemos o livro muito abençoado, o livro de Reis. É um livro que conta a história do povo de Israel. Na verdade, né, é a sequência do livro de Samuel, que conta a história do povo de Israel, e também conta a história de um rei chamado Davi, né? E neste livro de Reis vem dar apenas sequência da vida de muitos reis. E neste livro encontramos a história de um grande homem, de um grande servo de Deus chamado profeta Elias. Na verdade, o profeta Elias é um profeta de Deus, um profeta que Deus elegeu, que Deus escolheu, a fim de que anunciasse as boas novas ao seu povo de Israel. A Bíblia fala que havia um certo tempo em que o povo de Israel começou a se desvincular daquilo que era a vontade de Deus. O povo de Israel, na verdade, é um povo eleito por Deus, um povo escolhido por Deus. Mas, ao decorrer do tempo, o povo começou a se desviar, começou a se desvincular, e o povo começou a servir outros deuses pagãos, começou a servir ídolo, adorar estátua, aquilo que não era Deus. Sendo Elias homem de Deus, alguém que conhecia Deus, alguém que tinha experiência com Deus, vendo o povo nessa situação, ele ficou totalmente desesperado, ficou totalmente irado. Então, ele fez de tudo a fim de que o povo voltasse novamente aos pés de Deus, aos pés do Criador. Mas só que o povo era um povo que, quando está passando problema, ele recorria para Deus. Mas quando tudo estava bom, ele recorria para adorar ídolo. No tempo de hoje também encontramos pessoas nessa condição com o povo de Israel. Só buscam Deus quando tudo está bom. Só buscam Deus quando estão passando problema, estão passando luta, dificuldade. Mas quando tudo está bom em sua vida, eles se esquecem de Deus. O mesmo aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel era um povo que, na verdade, buscava Deus no momento em que estavam passando aflição, luta, dificuldade. Mas no momento em que tudo estava bom, eles adoravam ídolo, pagãos. Então, o profeta Elias ficou irado com aquela situação. Então, ele decidiu fazer um desafio com os profetas de Baal, a fim de que o povo reconheça quem realmente é o Deus verdadeiro. E nesse desafio, Elias disse ao profeta de Baal que vão fazer um desafio. E nesse desafio, o objetivo do desafio é que eles tinham que orar. E o Deus que responder por intermédio de fogo, ele será o Deus considerado como Deus verdadeiro. Aleluia. Mas nesta passagem há uma lição muito bonita, muito importante.
A Bíblia fala que quando Elias decidiu fazer este desafio, a Bíblia fala que Elias escolheu o Monte Carmelo. Aleluia. Elias não escolheu um outro lugar, Elias escolheu o Monte Carmelo. Monte Carmelo era um monte da resposta, um monte da restauração. O monte onde Elias sempre subia para conversar com Deus. É o monte onde Elias decidiu fazer desafio com o profeta de Baal. Elias está nos trazendo uma lição muito bonita e muito importante. Elias está querendo nos mostrar que sempre que nós tiver que lutar contra nossos inimigos, nunca podemos lutar contra nossos inimigos no campo dele. Nunca podemos lutar contra nossos inimigos no lugar onde eles têm domínio. Temos que lutar com nossos inimigos no nosso campo, aonde nós temos domínio, aonde nós temos a facilidade de lidar com ele. Elias poderia lutar com os inimigos em outro lugar, mas Elias escolheu o monte. Quando nós falamos de monte, estamos falando de lugar aonde Elias tem conversa com Deus, lugar aonde Deus habita, lugar aonde Deus tem se manifestado. É o lugar aonde Elias escolheu para lutar com quem? Com o profeta de Baal. Se nós ver a situação de Davi, quando Davi estava passando aflição, dificuldade, Davi disse que elevo os meus olhos para o monte. Monte era um lugar onde as pessoas resolviam seus problemas, onde as pessoas se aconchegam a Deus e Deus resolve seu problema. A razão pela qual Elias escolheu esse lugar, lugar onde Deus habita, lugar onde Deus se manifesta. E Elias tinha certeza que se eu levar o povo no monte, se eu levar o profeta de Baal no monte, ele até pode orar, não vai conseguir fazer nada. Porque aonde Deus habita, a estrela não funciona, a luz não funciona, a macumbaria não funciona. Por isso que Elias levou o profeta de Baal nesse monte ali, porque Elias sabia que nesse monte há Deus verdadeiro. Aonde os bruxos poderiam fazer ritual, poderiam fazer macumbaria, feitiçaria, não poderia funcionar. Porque a Bíblia fala assim que não pode haver conexão, não pode haver ligação entre a luz e a estrela. Então por isso que o profeta decidiu levar aonde a luz, para que a estrela não tenha poder. E a Bíblia fala que quando foi feito esse desafio, o profeta de Baal começaram a orar, se rasgar, fizeram tudo o que tinham que fazer, mas nada deu certo. E quando chegou na vez do Elias, queridos irmãos, há uma lição também muito importante aqui. Eu disse que o nosso tema é tempo de unirmos as pedras. Aleluia. Quando chegamos na vez do profeta Elias, a Bíblia fala que primeiramente Elias, ele restaurou o altar. O altar estava quebrado. Elias sabia que o objetivo principal desse desafio é que o fogo seja derramado do céu para a terra, seja derramado do céu para o altar. Então Elias não poderia não poderia pedir que o fogo descesse no altar enquanto não houvesse uma restauração no altar. Primeiro Elias consertou o altar, endireitou bem o altar. Depois de Elias endireitar o altar, a Bíblia fala que Elias, ele ajuntou as pedras. São 12 pedras. E as 12 pedras representam as 12 tribos de Israel. Aleluia. Por que Elias teve que unir as pedras? Por que Elias teve que juntar as pedras? A Bíblia fala que quando Salomão estava a reinar em Jerusalém, depois da morte de Salomão, Salomão colocou seu filho no reinado. Quando Salomão colocou seu filho no reinado, o seu filho trouxe a divisão da tribo de Israel. A tribo de Israel se dividiu em duas partes, a parte do norte e a parte do sul. Onde na parte do sul havia 10 tribos, e na parte do norte havia 2 tribos, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Aonde a tribo de Judá era chamado de reino de Judá, e a outra tribo era chamado de reino de Israel. Quando o filho de Salomão entrou no reinado, ele dividiu as tribos, ele separou as tribos. Então, quando Elias começou a orar, mas antes de orar, primeiro teve que unir as pedras. Porque Elias sabia que aonde não há união, Deus não habita. Aonde não há união, o Espírito Santo não se manifesta. Elias não poderia orar sem antes houver união, sem antes houver entendimento, sem antes houver uma conexão. Porque aonde há separação, o Espírito Santo não habita, o fogo não desce. Se nós correr rapidamente com a Bíblia Sagrada, no livro de Atos, capítulo 2, a Bíblia fala que os discípulos estavam em Jerusalém. E quando estavam em Jerusalém, a Bíblia fala assim que os discípulos estavam reunidos e unidos. Quando de repente veio um som veemente e impetuoso, encheu aquela casa de fumaça. O Espírito Santo só desceu em Jerusalém no tempo dos apóstolos, porque estavam reunidos e unidos. Por isso que o profeta Elias entendeu que para fogo descer do céu é necessário haver união. É necessário nós nos unirmos. Há muita gente que não se encontra unido e por não estar unido está impossibilitado Deus agir em sua vida. Há muita igreja que não tem união e por não ter união está impossibilitado Deus agir.
Às vezes Deus quer agir, mas quando Deus chega para agir, Ele encontra desentendimento, encontra união. Tem lares que Deus não habita porque tem separação, tem um desentendimento. Tem ministério em que Deus não habita porque há desentendimento, há separação. Então, antes de nós rogar que o Espírito Santo desce, que haja aqui uma união. Temos que unir as pedras, temos que unir as pessoas, porque aonde há união, há manifestação do poder de Deus. Quando Elias uniu as pedras, Elias preparou o altar. E quando Elias orou, a Bíblia fala que fogo desceu do céu e consumiu o holocausto. E fez com que todo o povo caísse e gritasse que só o Senhor é Deus. Isso só foi possível quando foi unido as pedras. Se nós queremos ver a manifestação, o poder de Deus a se manifestar na nossa vida, tem que haver união. Tem que haver união. Aleluia, povo de Deus. Enquanto não houver união, Deus não vai se manifestar. Deus não vai habitar. E como não basta só nós estiver unido, não basta só nós estiver reunido, temos que estar unidos. Existem muitas igrejas onde nós encontramos os crentes reunidos, todos eles. O facto de nós estar reunidos não significa que estamos unidos. Uma coisa é eu estar reunido, outra coisa é nós estar unidos. O que Deus quer não é só que nós estejamos simplesmente reunidos, mas também que nós estamos unidos. Porque muita gente até está reunida no mesmo lugar, estão reunidos no mesmo quarto, numa sala, mas entre os ambos não há diálogo, não há conversa. Então Deus não quer simplesmente estamos simplesmente reunidos. Deus quer que além de nós estar reunidos, temos que estar unidos. Uma das coisas que faz muitos relacionamentos enfraquecer é por não ver união no relacionamento, por não ver entendimento, compreensão no relacionamento. Quando não se há compreensão no relacionamento, ainda que todos vocês estejam, ainda que os dois estejam reunidos, mesmo na mesma casa, no mesmo quarto, mas de que não há união, não tem como Deus agir naquele relacionamento. O mesmo acontece dentro da igreja. Os crentes podem estar todos eles reunidos no mesmo lugar, mas enquanto não houver união entre eles, é impossível Deus habitar, é impossível Deus agir. Por isso que o nosso tema é tempo de unirmos as pedras. São pequenas coisas em que Deus tem nos avaliado, são pequenos sinais em que Deus tem nos reprovado. Às vezes você é pregador, ex-profetisa, evangelista, pastor, mas você não tem inimizade com alguém, tem inimizade com o seu próximo, não se fala com o teu irmão. Às vezes na casa onde você vive, talvez não se fala com o teu amigo, não se fala com tua mulher, não se fala com o teu filho, não se fala às vezes com o teu irmão da mesma casa, mas estão todos vocês reunidos no seu lugar. Mas além de estar reunido, você tem que estar unido, a fim de que a graça de Deus baixe, a fim de que o poder de Deus baixe em vossas vidas. Então não sei há quanto tempo você está unido, não sei há quanto tempo você está desunido, não sei há quanto tempo você tem inimizade, tem separação com alguém, mas meu querido irmão, nesta manhã, eu te convido você a fazer uma reconciliação com o teu próximo, reconciliação com o teu irmão, reconciliação com a tua esposa, reconciliação com o teu filho, reconciliação com o teu próximo. A Bíblia fala assim: amar o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. O nosso próximo não é só aquele que vive conosco na mesma casa, não. Até aquele que vive na casa, numa outra casa, na casa do vizinho, também é o nosso próximo. Então temos que aprender a amar o nosso próximo, assim como nós nos amamos. De jeito que Deus nos ama, é de jeito que nós temos que amar os nossos próximos. Se não houver união no nosso meio, Deus não vai habitar, meu irmão. Deus não vai habitar, meu amigo. Deus quer derramar a sua graça. Deus está disponível para derramar a unção. Deus está disponível para derramar o poder dele. Assim como derramou em Pentecostes, Deus quer derramar sobre você. Deus quer derramar sobre o teu relacionamento. Deus quer derramar sobre o teu ministério. Mas quando Deus chega para derramar, Ele encontra a separação. Ele encontra o desentendimento. Meu irmão, aonde há desentendimento, o Espírito Santo não habita. Aonde há separação, o Espírito Santo não funciona. Por isso que nós temos como tema é tempo de unirmos as pedras. Antes que o ano de 2022 termine, estamos em dezembro, é necessário você se reconciliar com o seu próximo, a fim de que tudo corra segundo a vontade de Deus. Meu irmão, não perca mais a oportunidade. Jesus te convida a se reconciliar. Jesus te convida a se unir. Nosso Deus é o Deus de união, é um Deus de amor, é um Deus de reconciliação, é um Deus de entendimento. Em Deus não há separação, não há distinção. Não importa se tu és judeu como não judeu, Deus une todos eles. Deus não é racista, não. Deus não faz separação, não. Deus é Deus de amor, Deus de entendimento, é Deus de justiça. Então vamos nos unir.
Enquanto não houver união, meu amigo, meu irmão, não tem como Deus agir em nossas vidas. Não tem como Deus agir no nosso ministério. Quando o profeta Elias uniu as pedras, estava a simbolizar a união do povo de Israel, a união entre a tribo de Judá e a tribo de Israel, que havia separado há muito tempo e que através dessa separação impossibilitava Deus agir, impossibilitava Deus a penetrar fortemente em Israel. Mas no momento em que o profeta Elias uniu as pedras, ali Deus começou a se mover fortemente na vida do profeta Elias, como não só, também na vida do povo de Israel. Se nós queremos que Deus se manifeste em nossas vidas, é necessário haver união entre nós, união entre os próximos. Não pode haver inveja entre nós, não podemos nos invejar uns aos outros, temos que nos amar uns aos outros. Pelo fato do teu amigo subsair na vida espiritual, não significa que tens que invejar ele. Se ele hoje subsaiu, amanhã é tua vez, meu amor. Em Deus há tempo para tudo. Em Deus há tempo para tudo. Cada pessoa tem o seu tempo de brilhar. Cada pessoa tem o seu tempo de subsair na vida. Cada pessoa tem o seu tempo de subir de grau. Se o teu irmão está subindo de grau, não inveja. É tempo dele de brilhar. Aplaude porque está brilhando. Porque quando o teu tempo chegar, ele também vai te aplaudir. Então deixa de guardar rancor, inveja, separação. Meu amigo, não faça isso. Se você me ouça nessa manhã, né? Se você me ouça nessa hora, nesse momento, não importa há quanto tempo você está separado do teu amigo, há quanto tempo você tem inimizade, mas te convido você a ir na reconciliação. Não permita que onde 2022 termina assim, estamos em dezembro, meu amigo. Não permita que termine e você tiver inimizade. Não faça isso. Deus quer manifestar o seu poder. Deus quer manifestar a sua graça. Não pode haver entendimento. O mesmo que aconteceu na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja cheia do Espírito Santo, da graça de Deus. Mas quando começou a haver separação na igreja de Corinto, Deus parou de habitar, Deus parou de reinar, porque Deus não habita aonde há desentendimento, aonde há desunião. Um dizia que eu sou de Paulo, um dizia que eu sou de Apolo. Depois chegou para dizer assim que nem eu, nem Apolo, nem eu, nós somos alguma pessoa. Apenas o que vocês têm que olhar para ele é Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa vida. Aleluia. Jesus Cristo é o autor e o consumador da nossa vida. Não inveja não, não odeia não. Não guarda mágoa, meu amigo. Não guarda mágoa, minha amiga. Procura ter relação com o teu próximo. Procura se unir com o teu próximo. Quando você fizer isso, você vai ver que no momento que você decidir fazer isso aqui, vai dar conta que a tua vida está sendo totalmente diferente. Deus vai te exaltar muito. Deus vai te levar numa dimensão aonde você não pensaste. Você é o propósito de Deus na terra. E Deus quer fazer a sua obra em você. Mas enquanto não houver união, não houver amor em você, vai impossibilitar Deus agir em tua vida. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Você é uma propriedade em que Deus escolheu, em que Deus elegeu para cumprir o propósito na terra. Então, meu amigo, você que me ouça, eu quero orar contigo nesta manhã. Eu quero orar contigo neste momento. Se puder, fecha os olhos. Se não puder, podes orar assim. Oremos em nome de Jesus. Soberano Criador dos céus e da terra. Grato nós estamos pela vida, grato estamos pela misericórdia. Pai, mais uma vez te agradecemos pela vida de graça, pela respiração, pela saúde. Pai, nesta manhã eu estou a entregar a todos quanto estão a ouvir esta mensagem nas tuas mãos. Não importa o país, continente, aonde se encontram, mas estou a declarar que Jesus Cristo venha transformar, venha restaurar o coração. Esta é a minha oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que me ouça, diga comigo, amém.